Saudações, está a começar o programa Realizações do Executivo, num dia em que iremos fazer análise das atividades levadas a cabo na Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social. Para o efeito, convidamos a diretora provincial deste setor, a quem desde já saúdo e agradeço a sua presença nos nossos estúdios. Senhora diretora, bem-vinda. Boa tarde. Eu primeiro começaria por agradecer por esta oportunidade, por este convite e saudar a todos os telespectadores. Senhora diretora, vamos começar a fazer a nossa análise do desempenho do setor no domínio da mulher. Como que avalia a participação da mulher na vida política e socioeconômica a nível da nossa província? Sim, em relação a este ponto, a avaliação da mulher, no âmbito do quinquênio, a avaliação é positiva. Nós divulgamos todos os instrumentos que protegem todas as formas contra a violência à mulher e à rapariga. Nós temos feito um trabalho multissetorial em todos os locais da província de Tete, nos distritos, nos bairros, nas escolas, no âmbito das leis contra a violência doméstica. Nós também trabalhamos junto do Centro de Atendimento Integrado, junto dos gabinetes de apoio à família menor vítima de violência e em relação às mulheres no enquadramento econômico, político, social, temos a dizer que fizemos um trabalho de sensibilização em todas as instituições no sentido de enquadrar a mulher nos cargos de chefia e de poder. E foram ocupadas, ao longo do quinquênio, 297 mulheres, deste número em relação ao ano passado, onde foram planificadas 60, para dizer que estamos acima de 100%. E em 2019 nós não tínhamos planificado este número. Por isso que não podemos fazer a comparação, mas estamos acima de 100% para dizer que a mulher ela está envolvida e ela está a desenvolver várias atividades no âmbito. E este número de 207 mulheres ao longo do quinquênio é satisfatório para o setor? É satisfatório porque nós já havíamos planificado 60 mulheres ocupadas nestes cargos, mas nós temos este número ao nível do quinquênio de 297. É satisfatório sim, porque a mulher está envolvida em várias atividades no âmbito político, social e econômico, nas comunidades, nos grupos de poupança, em organizações. É satisfatório sim para o setor. Exato. E falando em o envolvimento da mulher em grupos de poupança, ocorre uma questão em relação ao enquadramento da mulher para impulsionar projetos de autossustento. Há quantas é que estivemos ao longo desses quase 5 anos? Sim, em relação a estes 5 anos em que nós estamos a fazer trabalhos nas comunidades, nos distritos, no âmbito das mulheres, as mulheres estão envolvidas em capacitações de várias matérias de empoderamento, de vários cursos. Foram capacitadas 918 mulheres, de um plano de 1.320 mulheres, e uma realização de acima de 70%, que foi planificado no ano passado, em 2019, 144 mulheres. E essas capacitações acima de 100%. E essas capacitações resultam em que há algum segmento para se aferir os resultados que têm advindo por conta das capacitações que têm sido levadas a cabo? Sim. Nós, além deste sendo um indicador, este que é o número de mulheres capacitadas, nós temos ao nível da província, né, os serviços distritais de saúde, mulher e ação social, em que o setor está lá, tem feito acompanhamento daquelas que são as atividades levadas a cabo aos parceiros, porque são esses parceiros que nos ajudam na formação destas mulheres. São estes parceiros que nos ajudam a formar estas mulheres em organizações, em comunidades, em grupos de poupança. E então é nossa tarefa como setor do gênero fazer esta supervisão das atividades que são levadas a cabo com estes parceiros, que são vários, que nós temos desde a FDC, temos o Tsogolo Atsikana,
temos dentro mesmo do governo os serviços provinciais da saúde, temos os tribunais, são vários. Então podemos considerar de que o empoderamento econômico da mulher a nível da província de Tete está a acontecer? Está a acontecer, sim. Podemos até ver nos dias, nas comemorações, em que a mulher ela participa ativamente em todas as esferas, em programas, em debates, em palestras. A mulher está lá, porque nós fazemos uma equipa multissetorial e fazemos o trabalho em toda a província. É visível, sim. No que se refere à ocorrência de casos de violência baseada no género e as ações para reverter este cenário, que avaliação se pode fazer ao longo desses 4, 5 anos até o momento? Sim, em relação à violência baseada no género, este é um desafio para o setor. Primeiro, dizer que nós estamos a fazer a divulgação dos centros. Temos um centro de atendimento integrado, que aqui na cidade de Tete está localizado mesmo na antiga direção do género, onde funciona a saúde, ao lado da televisão, e trabalhamos com os gabinetes de atendimento, a família menor vítima da violência doméstica. E em todos os distritos existem estas portas de entrada a partir da saúde, a partir da ação social. Dizer que em relação ao quinquênio, nós planificamos cerca de 340 casos de vítimas de violência doméstica, mas nós assistimos 1.422 casos. Para dizer que estamos acima de 86%, e no ano anterior nós já havíamos planificado 80 casos de vítimas. Então, esta planificação é planificação de assistência desses casos ou é planificação de ocorrência? Apenas para esclarecer aos nossos internautas que nos seguem neste momento. Sim, estes casos são casos de assistência, porque uma vítima de violência doméstica ela deve ser assistida de uma forma integrada. Quando eu falei dos centros de atendimento integrado, porque estão lá representados todos os serviços, a vítima, após a violência, ela tem várias portas de entrada, pela saúde ou pelas esquadras, como eu dizia, e ela deve ser atendida de uma forma integrada. Isto quer dizer, está lá o setor do interior para receber a vítima e fazer o registro, e está a ação social para dar o segmento, o apoio psicossocial no segmento, está lá a saúde para casos de profilaxia, dos casos da prevenção, está lá também o IPAS, estão todos os serviços representados. O que nos interessa como setor é que a vítima tem que ser assistida de uma forma integrada para que realmente este caso tenha realmente o seu desfecho, porque a posteriori o caso vai à justiça e nós como ação social acompanhamos até o desfecho deste caso. O que é que representa este aumento entre o número de casos planificados e o número de casos assistidos? Isto conforta a província, este aumento? O que é que isto efetivamente deve significar? Sim, este aumento do número, por um lado, pode até significar que são muitas as vítimas, mas para o setor isso significa que as pessoas já estão a sair do estigma, as pessoas já conseguem denunciar os casos que eles passam por violência nas famílias, porque nós sabemos que há tempos atrás as mulheres elas não conseguiam denunciar casos desta natureza. Então isso significa que o setor tem feito as palestras, as sensibilizações no sentido das vítimas denunciarem. Isto para o setor significa positivo, porque as pessoas já estão sensibilizadas, já entendem as matérias de violência e já sabem que violência doméstica é um crime e o perpetrador deve ser sancionado. Já é um ponto positivo para o setor. Vamos agora no domínio da criança. Temos crianças em situação de vulnerabilidade que necessitam de apoio e acompanhamento de diferentes intervenientes, como é o caso da Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social. O que há a dizer em relação a este assunto? Sim, também falar da criança
é preocupação de todos. Uma criança ela deve crescer sã, saudável e existem direitos que protegem a criança. Dizer que a nível da província nós temos representados em toda a província, em todos os distritos, comitês comunitários de proteção à criança, porque existem padrões mínimos de assistência à criança, que são 7 padrões, e dentro desses padrões existem os 7 serviços. E o que importa para o setor é que dos 7 serviços, pelo menos 3, a criança deve receber 3 apoios cumulativamente, pelo menos. Isto deve se verificar ao nível destes comitês. Estes comitês são representados por toda a estrutura do governo, a própria criança, a liderança comunitária, existem ativistas no sentido de divulgarem todos os instrumentos para a proteção dos direitos da criança. E ao nível do quinquênio nós podemos assistir 39.106 crianças, dos 45, 507 planificados, para dizer que estamos a uma realização também acima de 70%, dizer que é satisfatório e as crianças ainda estão sendo assistidas ao nível dos distritos e é o desafio do setor continuar a prestar essa assistência para que as crianças tenham um bem-estar social, que estejam enquadradas na escola e com uma boa saúde. Qual é o desafio que existe para o setor, tendo em conta algumas crianças serem vistas na rua a praticarem trabalho não permitido para a sua idade? Senhora diretora, vamos fazer um brevíssimo intervalo e continuamos com esta questão assim que retomarmos o nosso programa. Assim, e convidamos ao intervalo e nós voltamos já a seguir. Yeso bado amosambiga magonda ntendere palibeso zofusana sibolose ndi shabu ae bomailo zitugugo zose watenga palibose ndi shabu Foi a partir da confiança que foi depositada em 2019 que a população da província de Tete disse sim, vamos votar na Frelimo para que o nosso filho Domingos Viola se torne governador desta província. E durante os 5 anos trabalhamos juntos, transformamos as nossas dificuldades em oportunidade e hoje mais uma vez estamos aqui para pedir renovar esta confiança para os próximos 5 anos. O Domingos Viola quer ser governador da população da província de Tete, sem discriminação racial, sem discriminação religiosa, sem discriminação etnolinguística. Eu quero ser o governador da província de Tete. Por isso, a unidade é a única força que pode nos transformar para o positivo. Vamos concentrar as nossas energias, vamos trabalhar juntos para resolver os problemas que apoquentam a nossa população. Estamos de volta ao nosso programa. Como bem disse, estamos a fazer análise das ações levadas a cabo na direção do gênero, criança e ação social, e conosco no estúdio está a senhora diretora provincial desta direção, Graziela Portimão. Senhora diretora, estávamos a falar da situação de crianças que se encontram na rua a praticarem atividades não permitidas para a sua idade. Perguntava que ações estão a ser levadas a cabo no sentido de inverter este cenário? Sim, primeiro dizer que este é um grande desafio para o setor. Nós estamos a trabalhar e estão a reduzir o número dessas crianças na rua, porque é um trabalho dia após dia, e dizer que vamos continuar a trabalhar, mas deve haver envolvimento
de todos, no sentido de realmente ultrapassarmos... De todos, incluindo a família. Incluindo a família, como dizia, porque a família é a base, é a primeira instituição que nós fazemos este trabalho e por isso que sensibilizamos nas comunidades, nas escolas, para que cada um tenha consciência, cada um faça a sua parte para conseguirmos reduzir, porque realmente é preocupante uma criança estar na estrada, nós estamos a trabalhar. E a criança, o seu local deve ser na escola, e na sim, família. Esta é que é a base, deve estar na escola, na família. Exato. Senhora diretora, outra questão que considero tão importante é a ocorrência de uniões prematuras, que também é uma preocupação para a província. Que ações têm sido levadas a cabo para inverter o cenário e o que é que isso representa para o setor? Sim, também falar de uniões prematuras é desafio para todos mesmo. Dizer que temos feito um trabalho multissetorial, porque falar de uma união prematura é falar de um crime, porque é uma união do maior com uma menor. Então, nós trabalhamos em equipas multissetoriais. Quando se identifica uma união, junto do IPAS, do tribunal, nós fazemos a separação para que esta criança volte à família e volte à escola. Temos até casos do quinquênio, conseguimos reunificar 104 casos de uniões de crianças nas suas famílias, sendo 86 nas famílias e sendo 36 na escola. Então, é um trabalho dia a dia, é um trabalho conjunto, não pode ser um trabalho isolado. Mas a sociedade sente que tem vindo a colaborar nesses esforços do governo e dos parceiros? Sim, a sociedade, a comunidade colabora graças a estes instrumentos que nós temos divulgado dia após dia, para que saibam os seus direitos, os seus deveres. Então, tem colaborado sim, porque é uma preocupação da própria família, ver uma criança fora da escola, fora do seu convívio familiar. Então, o setor, junto de todos os outros setores, parceiros, liderança, dia após dia temos feito este trabalho no sentido de pegar naquela criança, devolver à escola, que é o seu direito. E que mensagem há a deixar, sobretudo para aquelas crianças que, de forma premeditada, se expõem a situações que lhes podem levar a uniões prematuras? Sim, a primeira mensagem vai aos pais encarregados de educação, que temos que cuidar dos nossos filhos, temos que acompanhar os nossos filhos. Se digo acompanhar todo o processo, a criança desde casa à escola, a criança para onde que a criança brinca, com quem brinca, temos que fazer este acompanhamento primeiro aos pais, também às próprias crianças, que devem pautar simplesmente pela escola. Falarmos que toda criança ela tem direito de estudar, tem o direito de um nome, então que todos os direitos, sim, entre vários outros direitos, então que a criança saiba, conheça os seus direitos e que ela própria exija que esses direitos sejam mesmo observados. E aos adultos que, mesmo sabendo que estão diante de uma criança, forçam esta união prematura, que mensagem há a deixar? Sim, a mensagem também é que temos que denunciar casos desta natureza e os nossos colegas de direito, que casos desta natureza devem ter um tratamento muito sereno e que tenham desfecho. No sentido de desencorajar? Desencorajar atos dessa natureza, que os perpetradores realmente sejam punidos. Mas também deve haver consciência das próprias pessoas que se envolvem nessas situações. Sim, sim. Deve haver consciência em ambas as partes, tanto na família, na criança e também no perpetuador, que isto é contra os direitos humanos de um cidadão, de uma criança, da família, porque afeta toda a família. E isso destrói, em certa medida, o futuro dessa criança. Sim, sim. Senhora diretora, que apoio tem sido prestado às pessoas com deficiência, tendo em conta que são pessoas que, em algum momento, são incapacitadas ou impossibilitadas de exercerem atividades que podem gerar o seu sustento? Sim, falar de pessoas com deficiência, o próprio nome diz, o setor tem feito sensibilizações nos seus próprios instrumentos, no âmbito dos seus deveres,
nas instituições para que também as instituições tenham rampas, para que eles tenham acesso, e não só, também o apoio que o governo dá através do INAS, que é a instituição que assiste aos programas, através de parceiros, nós assistimos em meios de comunicação. Durante o quinquênio, conseguimos distribuir 94 meios de 45 que foram planificados, para dizer que uma realização acima de 100%. Estamos a falar, neste caso, de meios de compensação. Meios de compensação, certo, para auxiliar as pessoas com deficiência. Para dizer que é um desafio, ainda há pessoas com deficiência que precisam destes meios, mas sempre que nós identificamos, de acordo com a área de jurisdição, encaminhamos os casos. Porque nós temos, como eu dizia, o INAS, que é o nosso implementador, nós encaminhamos quando temos um parceiro, junto do gabinete da mamã Cela, da esposa de Sua Excelência, também tem ajudado bastante o setor na angariação destes instrumentos ou destes auxílios, destes meios para assistência aos nossos grupos. Isso tem vindo a minimizar o sofrimento desses nossos concidadãos? Sim, tem vindo a minimizar, mas sabemos que ainda temos que continuar a trabalhar. Exato. Senhora diretora, estamos a caminhar para o final do nosso programa. Que desafios e perspectivas existem no setor em que dirige? Sim, são vários os desafios. Primeiro, em relação à área do gênero, continuar a transmitir informações de acordo com os instrumentos para que toda mulher conheça os seus direitos, que a mulher participe ativamente, né, na vida política social do país. Temos este desafio de formar grupo de mulheres em associações. Este é um desafio para o setor, para que elas também continuem de uma forma não dependente, sustentabilidade delas mesmas para ajudar as suas crianças. Temos também o desafio de continuar a assistir as crianças, que esses padrões mínimos de atendimento que eu falava sejam observados, seus direitos sejam observados. Temos desafio também na área da ação social, continuar a dar assistência às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, e este desafio que nós temos como setor, continuar a velar pelos direitos de todos os grupos ou todas as camadas vulneráveis. Senhora diretora, nós agradecemos a sua presença aqui nos nossos estudos e ter partilhado conosco o leque das atividades desenvolvidas no sentido de prestar apoio necessário às camadas vulneráveis, como bem disse. E quanto a nós, agradecemos a sua companhia e voltamos aqui com este programa numa próxima ocasião. Saudações.